Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício, que vai envolver uma mudança de coordenadas. Você vai fazer uma rotação de eixos de modo a eliminar aquele termo ali que é o cruzado, o termo XY, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu curtir e para você também inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix, na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então, vamos lá resolver esse exercício. Identifique e esboce a cônica de equação 9x² mais 6xy mais y² menos 10 raiz de 10x mais 10 raiz de 10y mais 90 igual a zero. Bom, essa cônica aqui, geralmente quando fala para você esboçar, identificar, ele quer que você faça uma rotação, uma translação. No caso aqui vai ter rotação porque tem esse termo xy, de tal modo a você simplificar essa equação e daí fazer o seu esboço e identificar também qual é a sua cônica. Bom, a ideia básica na rotação é a seguinte: você tem um sistema de eixos xy, né, por exemplo aqui, ó, xy, você vai criar um novo sistema de eixos, digamos esse aqui, ó, que eu vou chamar aqui de, sei lá, de x', y', de tal maneira que ele rotacionou um certo ângulo θ aqui, e aí a sua cônica, nesse sistema de eixos original, que é essa equação aqui, né, ela está rotacionada. Mas quando você analisa nesse sistema de eixos rotacionado, que é o x', y', já não vai ter esse termo cruzado aqui. A sua equação ele vai ficar algo no formato assim, ó, vai ser um certo A', x' mais um certo 6x', y', ou desculpa, 6 não, né, mais um certo B, que vai ser 0, então vai ser 0 vezes um certo x', y', mais um certo, deixa eu botar o linha aqui embaixo, mais um certo C', y', mais um certo D' e o seu x', mais um certo E' e o seu y', mais um certo F', tá? Opa, F' igual a 0. Então, nesse novo sistema de eixos, né, suas coordenadas são x', y', por isso que eu botei aqui um xy diferente aqui, tá? Podia ser o V, podia ser x1, y1, aí vai do seu gosto. O importante é que nesse novo sistema de eixos, esse termo aqui, ó, que é o cruzado, ele já não vai ter, porque vai ser 0 vezes ele, ou seja, o coeficiente aqui B' vai ficar 0. Bom, como é que a gente faz então para achar esses coeficientes? A', C', D', E' e F'. Bom, o mais fácil aqui é o F'. Ele é simplesmente igual ao F que você tinha original, ou seja, já vai ser 90, né? Então, o seu coeficiente F original é 90, o seu F' vai ser 90 também, porque esse termo independente, ele não muda quando você faz rotação no sistema de eixos. Bom, esse A' e esse C', para você calcular, você vai precisar analisar esse aqui que é o A da original, esse aqui que é o B da sua original e esse aqui, ó, que é o C da sua original. Quando esse coeficiente A aqui, que no caso é 9, e esse coeficiente C aqui, que no caso aqui é 1, se eles forem iguais, o ângulo que você vai pegar aqui para fazer a sua rotação é 45 graus. Ou 135, se você quiser fazer uma rotação até chegar aqui no eixo no segundo quadrante. Mas quando eles são diferentes, aí já é outra forma. Você vai fazer o seguinte: esse ângulo que você está procurando, ele vai ser de tal forma que, para você achar esse A' e esse C', você resolve um determinante aqui igualado a zero, que é o seguinte, determinante da seguinte matriz. Vai aparecer A menos lambda, B sobre 2, B sobre 2, C menos lambda. Então, quando você resolve esse determinante aqui, vai virar uma equação que envolve o lambda, né? Você acha a solução e aí você vai ter que essa solução corresponde ao A', C' que está procurando. Daqui a pouco que a gente resolver, a gente vai ver como é que acha o D' e o E', tá? Então, vamos começar aqui achando o A', C'. Bom, então essa matriz aqui, quando você calcular o determinante, mas antes vamos substituir, né? Nosso A é 9, então vai ficar 9 menos lambda. O nosso B é 6, então 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Então vou botar logo aqui, ó, 3, C, que no caso é 1, então vai ficar 1 menos lambda, determinante igual a 0. Bom, a gente sabe calcular o determinante da matriz, né? Uma matriz 2 por 2, o determinante disso aqui vai ser o quê? Diagonal principal, multiplicação dos seus termos, né? Menos a multiplicação dos termos diagonal secundária. Então vai ficar assim, né? 9 menos lambda, que multiplica 1 menos lambda, menos 9, igual a 0, né? Aqui, ó, esse termo vezes esse, menos esse termo vezes esse. Bom, e 3 vezes 3 dá 9. Vamos fazer aqui agora a nossa distributiva para achar a nossa equação, né? Então eu tenho que fazer o 9 vezes 1, o 9 vezes lambda, o lambda vezes 1, lambda vezes lambda aqui, e fazer o jogo de sinais, né?
9 vezes 1 vai dar 9. 9 vezes menos lambda vai dar menos 9 lambda. Menos lambda vezes 1 vai dar menos lambda. Menos lambda vezes menos lambda vai dar menos lambda ao quadrado. O menos 9 já estava aqui, igual a zero. Vamos arrumar essa equação. Vamos colocar esse lambda ao quadrado na frente. Depois vamos colocar os termos que envolvem o lambda. No caso aqui vai ser menos 9 lambda com menos 1 lambda. No final vai dar menos 10 lambda, né? E veja que esse mais 9 com esse menos 9, ó, vai ficar fácil. Ó, dá para simplificar aqui. Fica zero, igual a zero. Bom, então nós temos uma equação polinomial de segundo grau aqui para resolver. A gente podia fazer o discriminante delta dessa equação e achar as raízes. Só que é mais fácil aqui colocar o delta em evidência. Ó. Desculpa, o delta não, o lambda em evidência. Porque não tem termo independente, né? Então vai ficar lambda menos 10 igual a zero. Então nós temos o seguinte, um produto de termos no conjunto dos reais dando zero. É porque um desses termos é zero. Ou seja, o seu lambda vai ser zero. Ou então o seu lambda menos 10 vai ser zero. Bom, daqui eu já tenho uma solução, lambda igual a zero. E daqui eu tiro a outra solução, vai ser lambda igual a 10. Tá? Então eu tenho que vai ser 0 e 10. Isso significa o seguinte, que os coeficientes que você está procurando, o A' e o C', vão ser 0 e 10. Só que qual vai ser 0 e qual vai ser 10? É sua escolha. Tá? Você pode escolher o A' sendo 0 e o C' sendo 10, ou o contrário, o A' sendo 10 e o C' sendo 0. Essa escolha vai mudar qual é o ângulo de rotação que você tem aqui. Tá? Então a sua referência, o seu sistema de referência vai mudar. A resposta no final, o desenho vai ser o mesmo, né? O esboço vai ser o mesmo, só mudou qual vai ser a sua referência. Vou fazer de tal maneira a gente ficar com ângulos no primeiro quadrante. E para isso, olha só, vamos pegar o seguinte. Aquele ângulo que a gente está procurando, isso é algo que a gente sabe quando a gente está estudando mudança de rotação, o cosseno dele, ou melhor, o cosseno de duas vezes ele, é de tal maneira que dá A menos C dividido por A' menos C'. Bom, o nosso A é 9, não é isso? Isso, nosso A é 9 e nosso C é 1. Então, isso aqui vai ser o seguinte. Vai ser 9 menos 1 dividido por... E aqui vai aparecer o seguinte. Vai ser A' menos C'. Olha só agora. Se eu escolher, digamos, o A' como sendo 0 e o C' como sendo 10, aqui apareceria 0 menos 10. No denominador ficaria um resultado negativo. No numerador ficaria positivo. E aí eu teria um valor negativo aqui, o cosseno de duas vezes o ângulo dando negativo, tá? Se eu quiser trabalhar tudo no primeiro quadrante, ao invés de eu pegar esse resultado aqui sendo um número negativo, né? Vamos pegar esse resultado para ser um número positivo, para o nosso valor estar lá no primeiro quadrante. E aí, olha só, vamos pegar o nosso A' para ser esse 10 e o nosso C' para ser esse 0, tá? E aí vai ficar assim, ó. Então, A' vai ser 10... C' vai ser 0, e aí nós vamos ter o seguinte, ó, 9 menos 1 vai dar 8, né? 9 menos 1, 8, dividido por 10. Isso aqui dá para simplificar, dá para colocar por 2 e por 2, então isso aqui vai ficar 4 quintos. Então eu já achei que o cosseno de duas vezes o θ deu 4 quintos, certo? Ok. Vamos fazer agora o seguinte, ó. Vamos achar o θ. Para eu achar o θ, né, o ângulo θ, ou melhor, o cosseno dele, a gente usa uma identidade trigonométrica aqui. Ó. O cosseno de 2θ, ele é a mesma coisa aqui, 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Isso aqui é uma identidade trigonométrica que a gente tem quando a gente estuda ângulos, o dobro de um ângulo, né? Então nós vamos ter essa identidade trigonométrica. Isso vai ter que ser igual a 4 quintos. Então quanto é que vai ser o nosso seno aqui, né? Então isso aqui vai ser menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ igual a... Bom, aqui vai ficar 4 quintos menos 1, né? Eu passo para cá esse 1 para cá. Então menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ vai ser igual a... Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar MMC dá 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 1 vezes 4, 4. 5 dividido por 1 dá 5 e 5 vezes menos 1, menos 5. Então quer dizer que a gente vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ igual a... Aqui vai dar menos 1 quinto, tá? Então nós vamos ter o seguinte, ó. Eu posso multiplicar por menos 1 isso aqui, né? Ambos os lados, para ficar tudo positivo logo. Então vou ter 2 vezes seno ao quadrado de θ igual a 1 quinto. Então quer dizer que nosso seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 sobre 10, né? Você pega esse 2 que está multiplicando e passa dividindo. E aí já tinha 5 aqui, então vai dar 10. E disso então nós obtemos que o nosso seno de θ vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre 10, né?
que a gente pode aqui fazer o seguinte, o seno do ângulo vai ser igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 10, né? Vamos deixar assim. Eu podia racionalizar esse denominador para ficar uma fração com denominador inteiro, mas vou deixar assim por enquanto. Olha só, a gente obteve que o seno vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de 10. Como a gente está trabalhando no primeiro quadrante, a gente quer que o cosseno e o seno sejam positivos, então a gente vai pegar a solução positiva. Então nós vamos colocar aqui que o nosso seno vai ser 1 sobre raiz de 10. Ok. Então, se eu tenho que o nosso seno, né, se eu pego aqui o nosso seno do ângulo como sendo 1 sobre raiz de 10, quem vai ser o nosso cosseno? Bom, aí eu uso a nossa identidade trigonométrica fundamental, né, que diz o seguinte: seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Esse ângulo aqui sendo 1 sobre raiz de 10, então vai ficar 1 sobre raiz de 10 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Ok, vamos lá para achar nosso cosseno, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 10 mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Então, nós vamos ter cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 1 sobre 10. Né? Eu passando esse 1/10 para o outro membro. Cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a mmc dá 10, né? De novo. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 1 é 10. Vezes menos 1, menos 1, né? 10 dividido por 10 dá 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? O cosseno do ângulo ao quadrado vai ser igual a 9 sobre 10. Então, o nosso cosseno do ângulo vai ser mais ou menos a raiz de 9 décimos, né? E aí, a gente pode fazer o seguinte. Vai ser o cosseno do ângulo é igual a 3, mais ou menos 3 sobre raiz de 10, né? Então, olha só. Como a gente está pegando ângulos no primeiro quadrante, lembrando que eu peguei aqui 3 porque era raiz de 9 e raiz de 10 eu repeti aqui no denominador. Como a gente está trabalhando no primeiro quadrante, eu já peguei o seno para ser positivo, 1 sobre raiz de 10, então o cosseno também vai ser positivo no primeiro quadrante. Nós vamos pegar então a solução que é 3 sobre raiz de 10. Ok, então já achei aqui ó, o nosso seno e o nosso cosseno. Com o seno e o cosseno do ângulo na mão, a gente consegue achar o nosso coeficiente D' e o nosso coeficiente E', tá? Que a gente está precisando aqui, ó. São esses coeficientes aqui, ó, D' e E'. A gente já tem o A' e o C', tá faltando o D' e E', porque a gente já tem o F', né, que é 90. Então, para a gente achar isso, a gente vai usar o seguinte, olha só. Vou botar mais um espaço aqui. A gente usa o seguinte. A gente usa uma tabelinha que ela é assim, ó. Vamos botar aqui, uma tabelinha aqui. Não, botar um pouco mais pro lado aqui. Aqui acho que tá bom. O nosso D e E e o nosso D', nosso D e E e o nosso D' E' estão relacionados da seguinte maneira. Aqui aparece o cosseno do ângulo e aqui aparece menos o seno do ângulo. Aqui aparece o seno do ângulo e aqui aparece o cosseno do ângulo. Então a ideia aqui é o seguinte, ó. O seu D' ele vai ser o cosseno do ângulo vezes D mais o seno do ângulo vezes E. Já o E' vai ser menos o seno do ângulo vezes D e cosseno do ângulo vezes E. Então aqui é o seguinte, ó, vamos substituir o que a gente tem, né? A gente tem o D e o E, a gente tem agora os cossenos e o seno, né? Então, nosso D', E' vai ser assim. Nosso D é, vamos ver lá aqui, nosso D e nosso E, né? O nosso D, aqui na equação original, ó, ele é menos 10 raiz de 10 e o nosso E é mais 10 raiz de 10, né? Então, esse aqui é o nosso D e esse aqui é o nosso E. Então, vamos substituir isso lá, ó. Menos 10 raiz de 10 e mais 10 raiz de 10, né? Ok. Então, vamos ter aqui o seguinte, ó. Menos 10, deixa eu botar um pouco pro lado ali. Menos 10 raiz de 10 e aqui 10 raiz de 10. Bom, aí o nosso cosseno do ângulo é 3 sobre raiz de 10. Então, aqui aparece 3 sobre raiz de 10. O nosso seno do ângulo, ele é 1 sobre raiz de 10, né? Que a gente tinha feito. Isso mesmo ali, 1 sobre raiz de 10. Então, 1 sobre raiz de 10. Opa, ficou feio aqui, né? 1 sobre raiz de 10. Aqui vai ser menos o seno, então vai ser menos 1 sobre raiz de 10. E aqui vai ser o cosseno também, 3 sobre raiz de 10. Beleza. Então, olha só. Quem que vai ser o nosso D e quem que vai ser o nosso E, né? O nosso D' e o nosso E', tá? Eu acho que dá para fazer aqui. Vamos ver. O nosso D' vai ser igual a 3 raiz de 10 vezes menos 10 raiz de 10. Então, ficou 3 sobre raiz de 10 multiplicado por menos 10 raiz de 10, mais 1 sobre raiz de 10, 1 sobre raiz de 10, multiplicado por, deixa eu botar esse raiz de 10 melhor aqui, ó, 1 sobre raiz de 10,
multiplicado por 10 raiz de 10. Ok. O nosso E' vai ser menos 1 sobre raiz de 10, multiplicado por menos 10 raiz de 10, menos 10 raiz de 10, menos 10 raiz de 10, mais aqui agora, né, o nosso E', 3 raiz de 10, 3 sobre raiz de 10, multiplicado por 10 raiz de 10. Então, 10 raiz de... Opa, aqui já ficou muito no cantinho, 10 raiz de 10, certo? Então, olha só, aqui está ficando muito no cantinho, mas eu espero que vocês entendam aí, tá? Bom, o que vai dar aqui o nosso D e o nosso E, ó? Vai dar para simplificar um monte de coisa aqui, ó. Vamos fazer aqui nossas continhas, ó. O nosso D', olha só, vai ser o quê? Veja que dá para você simplificar, ó. Fazer aqui, dá para simplificar o raiz de 10 com raiz de 10, né? Então, o nosso D'... Ah, tá, vamos simplificar mais coisas ali, ó. E esse raiz de 10 com esse raiz de 10 também. Então, o que sobra? O nosso D' vai ser... Aqui vai ficar menos 30, né? Porque sobrou menos 10. Menos 10 vezes 3 vai dar menos 30. E aqui vai sobrar 10 vezes 1, que é 10. Então, vai ficar menos 30 com mais 10, que dá menos 20. Então, a gente já achou o nosso D'. E o nosso E'? Bom, também vai dar para simplificar, ó. O raiz de 10 vai dar para simplificar com o raiz de 10 e o raiz de 10 com o raiz de 10. Então, agora vai dar assim, ó. O nosso E' vai ficar menos 1 vezes menos 10, o que vai dar mais 10. E aqui vai dar 3 vezes 10, que vai dar 30. Então, eu tenho 30 com mais 10, o que dá 40, né? Então, vai ficar o seguinte, ó. Um vai ficar menos 20, né? Que a gente já fez a continha aqui. E o outro vai ficar mais 40. Então, isso é o nosso E' e o nosso D'. Então, com isso, a gente já conseguiu achar todos os coeficientes, né? A nossa equação, então, num novo sistema de eixos, né? Vamos voltar lá, ó. Nosso E E' deu 40 e o outro deu menos 20. Ok. Então, ficou assim, ó. Vamos voltar para cá, ó. Esse cara aqui ficou menos 20. Não, menos 20 ficou... Isso, ficou menos 20 esse e 40 o outro. Então, menos 20 esse e 40 o outro. Então, aqui vai ficar menos 20. Esse aqui vai ficar 40, né? Aqui a gente já sabe que é 90. Esse carinha aqui, ó, é 90. Olha só, 90. Agora, esse selinho aqui a gente sabe que a gente escolheu para ser 0, não foi? Vamos voltar aqui, ó. Isso, nosso selinho escolheu para ser 0, nosso A' escolheu para ser 10, então aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 10. Então essa é a equação que a gente obtém, ó. 10 vezes x quadrado, 10 vezes x' quadrado, mais, aqui dá 0, aqui dá 0, menos 20x' mais 40y' mais 90 igual a 0. Então, se você quiser arrumar aqui sua equação, ó, deixa eu só apagar isso aqui para eu ter espaço, olha só, não vou precisar mais dessas contas. Que aí você vai ter quem vai ser a sua equação. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar aqui rapidinho. Vou botar um pouco maior essa borracha aqui para ficar mais rápido para cá. Aí. Olha só. Quem que vai ficar então nossa equação, né? Vai ficar 10 vezes o nosso x' quadrado. Aqui dá 0, aqui dá 0. Menos 20x' aqui. Mais 40 nosso y' aqui. Mais 90 igual a 0. Bom... Que equação é essa daqui, né? Que cônica é essa daqui? A gente pode identificar que isso daqui vai ser uma parábola, tá? Porque nós temos um termo que é o quadrado do x aqui, e um termo que não tem um quadrado que é o y. Isso aqui vai dar uma parábola. E a gente ainda tem como simplificar um pouco mais aqui essa nossa parábola, ó. Dá para dividir toda essa equação aqui, dá para dividir por 10, né? Então vamos fazer isso para simplificar. Vai ficar x' quadrado, menos 2x. Aqui vai ficar mais... mais o que aqui? Vai ficar mais 4y', aqui vai ficar mais 9 igual a 0, tá? E se eu quiser agora colocar uma translação de eixo, né, para poder ficar fácil para achar essa nossa parábola aqui, ó, veja que isso aqui vai ser a mesma coisa que você fazer o seguinte, ó, x' menos 1 ao quadrado, porque dá quadrado do primeiro, esse termo, menos 2 vezes primeiro para o segundo, dá esse termo. Só que vai aparecer mais 1 ao quadrado aqui, né? Então eu vou subtrair esse 1 ao quadrado que vai aparecer, para poder, quando você resolver essa parte toda, voltar a ser isso aqui, ó, que é x' quadrado menos 2x'. Isso aqui a gente chama de completar quadrados, né? Essa técnica. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Só que tem esse 4 aqui na frente, ele vai atrapalhar a gente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... aliás, não vai... não vou poder fazer isso aqui, né? Porque
ele vai aparecer o quadrado lá e não tem um quadrado do y aqui, né? Bom, então aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir por 4. Dá para dividir por 4 tudo se eu quiser, para ficar mais fácil ali o nosso y. Então, eu vou só repetir 4y' mais 9 igual a 0. Agora eu vou pegar essa conta toda aqui. Dá para fazer esse menos 8 aqui com esse mais... Desculpa, esse menos 1 com esse mais 9. Vai ficar x menos 1 ao quadrado, x' aqui, né? Mais 4y' mais 8 igual a 0, né? E aí agora é o seguinte, ó. Vamos pegar e dividir tudo por 4, só para poder ficar bem fácil aqui para ver a parábola, que vai ser o seguinte, ó. 1/4, então estou dividindo isso aqui tudo por 4, ó. Vai ficar 1/4 x' menos 1 ao quadrado, mais y' mais 2 igual a 0. Então, né, isso daqui deu pra gente uma parábola. E se a gente quiser analisar então agora o esboço dessa parábola, né, como é que ela vai ser? Olha só. Pela análise aqui, eu já sei que o vértice dessa parábola vai ser para x1 ou x' sendo 1. Então, no caso aqui, é o nosso x', tá vendo? Então, digamos que aqui seja o nosso 1 aqui, mais ou menos, ó. Sei lá, 1 seja aqui, ó. E o nosso y', ele ficaria como sendo menos 2 aqui para ter nosso valor do vértice. Porque isso aqui você pode imaginar, ó, esse termo como sendo o seguinte, como sendo y' menos 2, tá vendo? Ó? Então, se você for querer colocar nesse formato, e aí, então eu sei que no ponto 1 e menos 2 nós vamos ter um vértice, então vai ser aqui assim, ó. Aqui, esse aqui é nosso 1, nosso menos 2, no eixo y' seria mais ou menos aqui, tá? Então eu já sei que o nosso vértice dessa parábola aqui, ele vai estar mais ou menos aqui assim, olha só. E agora vamos ver a questão de corta nos eixos x e y. Bom, x' aqui, né, ser 0. Aí se ele for 0, aqui vai ficar 0 menos 1 ao quadrado, mais 4y' mais 8 igual a 0, né? Então aqui, ó, se ele for 0 no nosso x', aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, né? Esse 1 que vai dar aqui, dá para somar com esse 8, vai dar 9. Então vai ficar 4y' mais 9 igual a 0. Então nós vamos ter nosso y' igual a menos 9 sobre 4, né? Quando a gente isola. Então, menos 9 sobre 4 vai dar 2, alguma coisinha, né? 4 vezes 2 dá 8. É 2,25. Acho que é isso, né? Então, seria negativo, mais ou menos para cá, assim, ó. Vou botar um pouco para cá. Menos 9 sobre 4. Tá, exatamente. Então, vai ser assim, ó. É isso mesmo. Menos 9/4, ok? Então, a nossa parábola, ó. Agora vamos achar onde corta no eixo x, né? Só para a gente poder ter noção aqui. Onde que vai ficar, tá? Vamos ver se ela corta o eixo x. Bom, analisando a nossa equação aqui, o que acontece, ó? Se o nosso y' for 0, é o valor para você achar as raízes. Mas se o nosso y' for 0, aqui vai ficar um termo positivo igual a 8, que é positivo. E aí, quando você fosse isolar aqui, ó, você obteria o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui. Quando você coloca o nosso y' como sendo 0, você ficaria x' menos 1 ao quadrado mais 8 igual a 0. Bom, mas esse cara seria x' menos 1 ao quadrado igual a menos 8. Espera lá, mas tá ao quadrado tá levando uma expressão ao quadrado dando negativo. Então quer dizer que não tem solução para x' quando o y' for 0, ou seja, não corta o eixo x', né? Não tem raízes reais quando corta, se fosse para cortar o eixo x'. Então quer dizer que a nossa parábola, ela vai ficar o seguinte, ó, ela vai ser assim, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, deixa eu ver. Ela vai cortar esse cara aqui, vai ter aqui o nosso valor de vértice, então vai ser algo assim, ó. Não ficou legal o nosso... Não vai cortar o eixo x ali, deixa eu botar para cá assim, ó. Para ele cortar o eixo x, o y teria que ser 0. Ele pode até cortar, se você botar y igual a 0, que você pode até achar onde que ele corta, né? Se é que ele corta. Mas enfim, a nossa parábola vai ter um formato mais ou menos como esse, tá? Se você quiser saber se corta o eixo y aqui, desculpa, o eixo x, né? Aí você teria que fazer o nosso x aqui, nosso y aqui sendo 0. Ia ficar 9x², 0, 0, menos 10 raiz de 10x, e aqui 0 e aqui 90. Aí você teria que fazer as continhas para ver se ele vai cortar o eixo x, mas eu acho que aqui também não vai ter solução, não vai ter corte no eixo x. Bom, então nós teríamos um gráfico como esse daqui. Esse seria o esboço, mais ou menos, tá?
menos 9 quartos aqui. Esse carinha, na hora que eu passei o gráfico aqui em cima, o meu menos 9 quartos ficou ruim aqui para você enxergar, né? Bom, mas aqui nós temos o importante que identificou a parábola, fez mais ou menos o esboço, e nós temos então essa como sendo a solução. Vê que é um exercício bem longo. Agora é o seguinte, uma coisa que eu quero propor para você é, vamos analisar isso aqui no GeoGebra, vamos ver isso aqui lá acontecendo. Olha só, então nós temos a equação original que é essa daqui, ó, 9x² mais 6xy mais y² menos 10 raiz de 10x mais 10 raiz de 10y mais 90 igual a zero, no sistema de eixos xy original. No sistema de eixos x' e y', a equação já passa a ser só isso aqui, ó, 1/4 de x' menos 1² mais y' mais 2 igual a zero. Bom, então vamos lá no GeoGebra agora, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês poderem dar uma olhada. Então, aqui eu tenho o GeoGebra, tá? Você pode obter esse programa no www.geogebra.org. Se você não conhece o programa ainda, eu recomendo que você vá conhecer, né? Ele é muito útil. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando eu cliquei nele, ele deu um teclado aqui pra gente aqui embaixo. Mas vou digitar aqui no teclado o seguinte. Nós temos lá a nossa cônica, que ela vai ser 9x². Depois nós tínhamos mais 6 vezes xy. Depois mais y². Depois nós tínhamos menos 10 raiz, né? SQRT da raiz quadrada, raiz de 10x, depois mais era 10 SQRT 10, né? Aí y, depois mais 90 igual a zero. Então, olha a equação. Deu uma parábola, né? Como já era imaginado, ela não cortou aqui o eixo x, tá vendo? Quem tinha feito as contas lá. Quem que vai ser o eixo x', y'? Lembra que a rotação aqui era de tal maneira que o seno do ângulo dava 1 sobre raiz de 10, né? Então, se você quiser achar o ângulo, você pode usar o arco cosseno, né? Que é a função inversa do seno. Então, por exemplo, se a gente faz aqui, ó, A sin, que é a função arco-seno, né? Aqui no GeoGebra, olha só. Quem que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar 1 sobre a raiz de 10, tá? Então, o ângulo da rotação é mais ou menos 18,43 graus. Vamos fazer então aqui uma reta, né, que vai ter este ângulo com o eixo x. Para isso a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui o cosseno desse ângulo alfa aqui. Então deixa eu botar o teclado. Vou botar aqui o nosso ângulo alfa. Opa, nosso ângulo alfa é para ficar aqui dentro do cosseno, ó. Aqui. Agora o nosso seno deste ângulo alfa, né? Deixa eu botar o nosso seno ângulo alfa. Tá aqui, ok. Então, nós vamos ter aqui este ponto A. Deixa eu botar agora um ponto no 0, 0 aqui. Pronto. Então, vamos botar agora... Opa, vou botar aqui agora a reta passando por esses dois pontos. Tá aqui. E a reta perpendicular aqui, passando aqui pelo nosso B ali. Então, ó, este sistema de eixos agora é justamente o sistema antigo, XY, rotacionado por um ângulo de 18,43 graus, né? Se você colocar aqui um outro ponto, ó, só para poder calcular o ângulo, ó. Deixa eu ver, ó. Tá aqui. Deixa eu fazer o ângulo aqui, ó. Vocês vão ver que vai dar justamente, como era esperado, né? 18,43 ali, tá vendo, ó? 18,43 é esse ângulo aqui, tá vendo? Bom, então veja, nesse sistema de eixos x, y, aliás, x', y', nossa parábola, ela tá onde? Ela tá aqui, ó. Ela corta nesse ponto, que para esse sistema de eixos aqui vai dar menos 9 quartos, né? Esse valorzinho aqui, ó. Nesse sistema de eixos, o menos 1, menos 2 vai dar para a gente o vértice da parábola, tá? E aí nós vamos ter, então, o nosso gráfico, né? Daquela nossa função, conforme essa estratégia aqui, ó. Conforme esse esboço aqui, no GeoGebra, tá bom? Então, ele é interessante a gente fazer lá nas contas algebricamente e depois passar para o GeoGebra para poder entender geometricamente aquilo que a gente fez também algebricamente, tá bom? Bem, agora que eu já resolvi um exercício, já mostrei para você no GeoGebra um esboço também, vou deixar um exercício para você, que vai ser esse daqui, olha só. Tá aqui. Então, resolve esse exercício, coloca na seção de comentários se você conseguiu achar, né? E se você tiver alguma dúvida, coloca aí também. Na descrição do vídeo eu vou colocar a solução. Não esquece também de deixar o seu curtir e também de inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tá bom? E se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faz aquele Pix, tá bom? Vejo você nas próximas aulas. Até mais e tchau!